A evolução do esterópoda. Antes de falar sobre a evolução do esterópoda, é importante falar sobre a filogenia desse grupo de dinossauros antes. Atualmente, a classificação filogenética divide os dinossauros em duas ordens. Os Saurischia, abrigando os Sauropodomorpha e os Herrerasauridae, e a ordem Ornitocélida, abrigando a subordem Ornithischia, o tema principal desse vídeo. Tal organização é a mais aceita hoje em dia. A subordem Therópoda, do grego pés de besta, é um grupo de dinossauros composto por diversos predadores bípedes. Eles surgiram no final do período Triássico, há 230 milhões de anos, e inclui os grandes carnívoros que viveram no Jurássico e no Cretáceo até 60 milhões de anos atrás. As principais características divididas por todos os terópodes são os pés com 3 dedos, usados para sustentar o peso, já que o primeiro dedo não alcança o chão, o dedo do meio, o maior dígito, sustenta a maior parte do peso do corpo. Também apresentavam penas ou estruturas semelhantes em algumas linhagens de terópodes, principalmente nos celorossauros, grupo que deu origem às aves. Em relação à alimentação, apesar de ancestralmente carnívoros, muitos grupos de terópodes se especializaram em diferentes dietas, originando animais piscívoros, insetívoros, onívoros e até mesmo herbívoros, como é o caso do Xixianicus, um dinossauro insetívoro. O grupo mais primitivo de dinossauros terópodes são os celofisódeos, da linhagem Coelophysoidea, que incluem, por exemplo, o Cogerasaurus e o Coelophysis, que são esses dois dinossauros mostrados no slide. No início do Jurássico, apareceu um segundo grupo de terópodes, os ceratossauros, linhagem Ceratosauria, que são os animais com chifres ou protuberâncias na cabeça, como o Ceratossauros e o Carnotaurus. O último grupo de terópodes que surgiu é conhecido como Tetanuri, que significa caudas rígidas. Os grupos que surgiram anteriormente tinham corpos e caudas mais flexíveis, e que músculos ligavam os ossos da coxa ao meio da cauda, e balançavam de um lado para o outro conforme andavam, como dá para perceber nesse desenho de um ceratossauro, em que a cauda é mais flexível e balança enquanto o animal anda. Já os tetanuros desenvolveram músculos cauda-coxa mais curtos, tornando as extremidades posteriores da cauda menos móveis. E essa característica os auxiliava para mudar de direção enquanto corriam, como também dá para perceber nesse desenho de um tetanuro, que a cauda é mais rígida e menos móvel. Além disso, os tetanuros possuem um crânio menos sólido do que os dos ceratossauros, dentes posicionados somente antes dos olhos e mãos com os 3 dedos. Como dá para observar nesse desenho de um tetanuro também, que as mãos possuem 3 dedos. Vale destacar que um importante grupo dos tetanuros são os alossauros, compostos por grandes espécies carnívoras e, entre elas, os maiores terópodes que existiram. Posteriormente, um novo grupo de terópodes tetanuros surgiu em meados do Jurássico, os celurossauros, que deram origem às aves. Eles eram primariamente predadores pequenos e velosos, que se alimentavam de lagartos e pequenos mamíferos. Antes do fim do Jurássico, eles já haviam se diferenciado. No Cretáceo, havia os tiranossaurídeos, maniraptores e entre outros grupos de dinossauros. Os tiranossaurídeos é o grupo do Tiranossauro Rex. Já os maniraptores são os celurossauros caracterizados por braços longos, um osso do pulso em forma de meia-lua e demonstram os 3 dedos capazes de agarrar, uma habilidade que as aves aproveitaram para bater das asas. E ao contrário da maioria dos outros dinossauros, que possuem o osso púbico voltado para frente, muitos grupos de maniraptores possuem o osso púbico voltado para trás, como nas aves atuais. Suas penas possivelmente desenvolveram-se como uma forma de mantê-los aquecidos, e as penas maiores nas mãos e nos braços ajudavam a planar e controlar sua direção quando saltava. E assim pode ter se originado a capacidade de voar. No Jurássico Superior, evoluíram dos maniraptores os primeiros aviálios, grupo Avialia, grupos de dinossauros muito próximos das aves. No Cretáceo, desenvolveu-se uma variedade desses seres, muitos deles mantendo certas características primitivas, como dentes, asas com garras e caudas ósseas longas. Já no final do Cretáceo, algumas linhagens modernas de aves já haviam surgido, e quando todos os dinossauros não avianos foram extintos,
Elas foram as únicas representantes registradas dos dinossauros. E agora a Luísa vai dar prosseguimento ao assunto da origem das aves, a partir dos terópodes. Então vamos falar um pouco agora sobre a origem de algumas estruturas que são comuns no grupo dos terópodes. Então, primeiro as penas. Acredita-se que as penas tenham uma origem a partir da seleção sexual. Então, por exemplo, fêmeas de terópodes que estariam selecionando machos com uma ornamentação diferenciada. É claro que essa seleção sexual ela não age por si só, então a origem da pena ela teria sido o resultado de um conjunto da seleção sexual mais da seleção natural. Então, essa seleção sexual ela não vai só propiciar a conquista do parceiro, né? Mas vai propiciar também condições melhores à sobrevivência, como o melhor controle da temperatura corporal. E o aparecimento de apêndices penáceos em terópodes pode estar ligado à evolução de uma alta taxa metabólica. E eu separei essas duas figuras aqui para mostrar para vocês as transições morfológicas durante a evolução das penas. Então, no primeiro momento, a gente tem um apêndice cilíndrico oco, e no final dessas transições, a gente tem as penas atuais, que são referentes ao estágio 5. E é interessante observar que a evolução dos dinossauros ela acompanha um pouco essa evolução das penas, à medida que a gente não tem uma concentração de todos os dinossauros possuindo apenas um tipo específico de pena. Então, por exemplo, esses dois primeiros grupos aqui de cima, eles possuem penas referentes aos primeiros estágios da evolução das penas. Já o Sinornithosaurus, ele apresenta penas referentes aos estágios 2 e 3 na evolução das penas. E esses dois últimos grupos aqui, eles apresentam os dois últimos estágios, ou seja, eles podem apresentar até as penas consideradas atuais. Em relação à origem do voo, existem duas teorias que são discutidas. A teoria chão-ar e a teoria árvore-ar. A teoria chão-ar ela consiste no animal que está no chão, correndo, e ele tem impulso e começa a voar. Já a teoria árvore-ar, ela consiste em animais arborícolas, que vão pular de uma árvore para outra e que usavam as penas como paraquedas. A segunda teoria, da árvore-ar, ela é mais fácil de ser aceita porque ela vai a favor da força da gravidade. Mas, em modelos para análise do voo do Archaeopteryx, eles indicaram que esse animal, né, no início da corrida dele, as pernas elas vão funcionar como uma força de impulso, e aí mais a batida das asas, que vão suplementar essa força da corrida, e aí essas duas forças juntas, elas conseguem erguer o animal do solo, e ele vai usar as asas só para se sustentar no ar. Então, a partir desses modelos de análise do voo desse animal, eles conseguiram verificar que a teoria do chão-ar é aerodinamicamente possível, já que o Archaeopteryx ele vai sair do chão e vai conseguir voar a partir da força da corrida, da força das pernas, né, e da batida das asas. Mas atualmente não existe uma conclusão certa e imagina-se que exista algo que seja intermediário, né? Algo entre o chão-ar e a árvore-ar. Então, por exemplo, muitas aves atualmente, como os galiformes, que a gente consegue ver nessa figura aqui, que é o galo, eles são aves que têm um hábito terrestre, elas não voam, mas que muitas vezes buscam abrigo nas árvores. Então, da mesma forma que existe essa tendência das aves terrestres atuais de se refugiar em locais elevados, possivelmente existiu essa tendência com as protoaves durante o processo evolutivo. Por muitas vezes são encontrados ovos de dinossauros fossilizados contendo embriões. Isso permitiu estudos de comparação do desenvolvimento embriológico entre as aves atuais e os dinossauros. Nessa imagem aqui, a gente consegue observar esses ovos fossilizados quase que íntegros. Então, o desenvolvimento embrionário dos terópodes, Maniraptores, é comparável das aves atuais. Foram descobertos ovos contendo embriões de algumas espécies de terópodes que não foram identificados, que datava do início do Cretáceo, que apresentava uma forma muito similar a um ovo de galos, ou seja, do galo.
Além disso, outros ovos de terópodes foram encontrados também com uma forma e um volume muito parecido com o das espécies Paros major e Carduelis de Carduelis. E para finalizar o nosso trabalho, a gente sabe que muitas espécies de aves elas se dedicam aos cuidados da prole, né? Então elas constroem, protegem os ninhos, né? Então elas se dedicam à segurança e alimentação dos filhotes. Observou-se também que esse comportamento parental ele é muito observado entre os terópodes. Então, por exemplo, em terópodes trodontídeos ou os coelorossauros, eles investiam nesse cuidado parental. Então, eles construíam um ninho com sedimentos e manipulavam os ovos e chocavam esses ovos. O que isso não era observado em dinossauros, por exemplo, quadrúpedes ou arcossauros basais. Então, esse cuidado parental, ele é muito similar, esse cuidado parental dos terópodes, né, no caso, ele é muito similar a esse hábito das aves atuais, no cuidado com os ninhos, né, e com os ovos. E nessa ilustração aqui do centro, a gente consegue observar justamente esse trodontídeo, tendo esse cuidado, né, com a prole. Esse foi o nosso trabalho, pessoal. Essas aqui são nossas referências e muito obrigada pela atenção.